transbordou aí, está pedras, um monte de pedras a meio da estrada e a água transbordou, entra na Avenida Arriaga em direção à Sé. O teatro deve estar completamente inundado. Há aqui uma loja conhecida de vinhos. Está água a sair de dentro da loja com cerca de 1 metro de altura. A água invade toda a Avenida Arriaga. É um cenário muito impressionante. Não se consegue atravessar a avenida. Atravessar da loja do Cidadão para o centro comercial que existe em frente, o Marina Shopping, não conseguiram, as pessoas não conseguiram. Angelino, estamos neste momento a ver imagens desse cenário que tu descrevias, imagens da Avenida Arriaga e da Rotunda do Infante, completamente alagada, um autêntico ribeiro. Neste momento, a Avenida Arriaga, com carros submersos. É esse o cenário. O Angelino falava de uma conhecida loja de vinhos, fica aqui nesta zona onde a água saía. É exatamente nesta zona, a Avenida Central do Funchal, frente ao Teatro Baltasar Dias, frente ao Jardim Municipal. A situação bastante caótica aqui, esta via mais pedonal, quase com um enorme passeio para os cidadãos, neste momento completamente intransitável, um autêntico ribeiro, a Avenida Arriaga, toda a Avenida Arriaga, a Rotunda do Infante e também a zona junto ao Dolce Vita. Angelino, não sei se ainda estarás connosco ao telefone. Não sei se ainda posso entrar no ar. A Avenida do Mar, a Ribeira de São João, ela transbordou junto a Dolce Vita, como disse. Aquele túnel que existe faz a ligação entre o Dolce Vita e a Rotunda de Sá Carneiro. Do rio, a ribeira transbordou toda e sai através desse túnel na Rotunda de Sá Carneiro e depois inundou toda a Avenida do Mar. A zona da Marina está completamente com pedras, não se consegue transitar na Avenida do Mar. Angelino, nós estamos neste momento com as primeiras imagens que nos foram possíveis chegar aqui da zona do Dolce Vita, da Rotunda que fica junto ao Dolce Vita. É realmente não a ribeira passa exatamente por cima da estrada. É esse o cenário que nos chega aqui junto ao parque de estacionamento do CTT e é esse o cenário. A ribeira passa por cima da estrada e leva com ela tudo, obviamente, aquilo que encontra pela frente. Obrigado. O Angelino Câmara, que se encontra na baixa da cidade do Funchal, a esta hora a cidade intransitável praticamente. Esta era a rotunda que o Angelino Câmara falava e também o João Carramanho nos falava há pouco, a rotunda junto ao edifício do Centro Comercial Dolce Vita, uma rotunda que o João Carramanho dizia que podia desabar a qualquer momento porque a ribeira passa ali por baixo e podia pôr em causa os suportes. A força da água é bastante grande. Estas imagens não estão editadas, foram feitas há minutos e chegaram à RTP há poucos instantes. A água corre livremente no acesso ao parque de estacionamento desta superfície comercial. Estas são imagens do parque de estacionamento privado, visto que este edifício também tem muitos apartamentos. A situação é verdadeiramente caótica no centro do Funchal. A rotunda, junto ao Dolce Vita, junto ao parque de estacionamento dos Correios, antes do túnel que dá acesso à Avenida Sá Carneiro, completamente inundado e aqui com muita água a correr. Muita água, muita lama, muito entulho e as previsões são para que a maré alta, o pico da maré é às 5 da tarde e com essa subida das águas do mar será mais difícil ainda o escoamento desta água até ao mar. Situação bastante complicada no centro da cidade do Funchal, ainda com as pessoas, os curiosos a tentarem assistir àquilo que se passa e mais uma vez o apelo da Proteção Civil para que as pessoas não venham para a rua perante estas adversidades, fiquem em casa, no conforto de suas casas e longe dos perigos. Outro apelo é para que os telemóveis sejam utilizados só em circunstâncias mais urgentes para que quem precise realmente possa usar. E estas são imagens da Avenida do Mar. A esta hora, a Avenida do Mar completamente alagada também. A água
É bem visível a altura da água na baixa da cidade, na Avenida do Mar e das comunidades madeirenses. A chuva que continua a cair e continua a provocar um verdadeiro caos no centro da cidade do Funchal. E a fúria da Ribeira, aqui a Ribeira de São João, a Ribeira de São João, com água a correr de forma bastante violenta e toda essa água, quer desta Ribeira, quer das outras, vão desaguar junto à Avenida do Mar, provocando o verdadeiro caos e o alagamento de toda a avenida. Os bombeiros que nesta manhã não têm tido mãos a medir e que na maior parte das vezes têm dificuldades em chegar até junto das pessoas que precisam de ajuda. Este é o túnel da Cota 40, túnel completamente inundado também, um carro submerso. A situação no túnel da Cota 40, normalmente quando há chuva, a situação torna-se bastante difícil. E neste sábado não foi diferente. O túnel está completamente intransitável e há sempre quem queira desafiar as circunstâncias ou às vezes esteja completamente apanhado de surpresa nestas situações em que as enxurradas chegam praticamente sem aviso. A situação então bastante complicada nesta manhã de sábado, toda a baixa da cidade. A estrada de acesso ao túnel do Campo da Barca e Cota 40 completamente intransitáveis, quer para um, quer para o outro lado. A situação é caótica neste sábado no Funchal e também no concelho da Ribeira Brava. Situação bastante difícil nestes dois concelhos. Demasiado prematuro para fazer um ponto de situação, um balanço sobre os estragos materiais e as perdas humanas neste momento, mas é certo e sabido que pelo menos 5 pessoas perderam a vida em consequência destas cheias. Há muitos danos materiais a registrar e há também 2 pessoas pelo menos até agora, 2 pessoas que se encontram desaparecidas. Muitos carros que foram arrastados pela água e ficaram em estado completamente inutilizado. Muitas casas inundadas, muitas outras desabaram, várias derrocadas um pouco por toda a ilha. É este o primeiro balanço feito a uma manhã de chuva em que a precipitação caiu com muita intensidade às primeiras horas do dia e provocou este caos que é bem mais visível no centro da cidade do Funchal e também no concelho da Ribeira Brava e que neste momento continua a pôr em causa as ligações aéreas. O aeroporto está totalmente encerrado, a maior parte dos voos foi cancelado. Todos os outros aviões que se dirigiam para o Funchal divergiram para outros aeroportos e no mar todas as operações também estão canceladas. O Lobo Marinho não efetuou a viagem para o Porto Santo devido à forte ondulação e a recomendação, que lá está, é para todas as embarcações permanecerem nos portos de abrigo. Outra das recomendações é para que a população fique em casa, em local seguro e longe destes locais mais alagados e onde as derrocadas sejam mais prováveis e as inundações também mais prováveis. O único apelo para as pessoas saírem de casa vai para os médicos. O hospital pediu aos médicos para se dirigirem ao hospital para acudirem às eventuais vítimas que cheguem em consequência deste mau tempo e também as secretarias do Equipamento Social e dos Recursos Naturais pediu aos operadores de máquinas e motoristas para irem aos seus locais de trabalho porque vão ser necessários na limpeza das principais vias de circulação. A via litoral também apela aos automobilistas para não utilizarem
a via rápida neste sábado. A via rápida que liga Santa Cruz, a zona do aeroporto, até ao concelho da Ribeira Brava, encontra-se em muito mau estado e é bastante difícil circular na via rápida. É muito perigoso e a via litoral apela por isso aos automobilistas que tentem evitar a utilização daquela via de circulação devido a muita água que se encontra na via rápida e também à queda de pedras em algumas zonas. Abaixo da cidade do Funchal, esta é a rua 5 de outubro, completamente cheia de entulho, desde troncos de árvores a pedras, tudo foi arrastado quando a ribeira transbordou e trouxe para a estrada todo o tipo de material que trazia com ela. É uma situação bastante difícil, aquela que hoje se vive no arquipélago da Madeira, sobretudo Funchal, e a população teve mesmo que ser evacuada da Baixa, da vila da Ribeira Brava, e onde o presidente da autarquia temia também que houvesse danos humanos, ou seja, mortes a restar em consequência do temporal. Neste momento estamos a ver imagens que nos chegaram recentemente à redação da RTP, imagens da Marina com os barcos totalmente abarroados uns contra os outros, toda a zona da Pontinha e o Cais Norte completamente inundados pela água. É bastante delicada a situação também nesta zona da cidade toda a Baixa Citadina, a estrada de acesso ao Porto, um autêntico ribeiro em movimento, aquilo que se vê aqui nesta zona onde ficam as instalações do SANAS, a nossa entidade de socorro no mar aqui na Madeira, também completamente inundada. Esta é a rotunda da Avenida Sá Carneiro, a rotunda cheia de água também e a marina totalmente destruída, praticamente, os barcos uns contra os outros, abarroados pela fúria das águas, quer do mar, quer das ribeiras que transbordaram. Estas são imagens que foram feitas há poucos instantes da zona da Avenida do Mar e das comunidades madeirenses, junto à rotunda Sá Carneiro, bem no centro do Funchal, a principal via da Marginal completamente inundada. Não se vê qualquer rotunda, apenas ali o busto de Sá Carneiro para dizer que era ali que a rotunda existia. Não se vê rotunda, apenas muita água a correr na baixa do Funchal. São imagens que recebemos e que levamos até si em bruto, não foram ainda editadas, e agora nesta imagem dá para ver bem a altura já da água que corre no centro do Funchal. Imagens que mostram muito bem aquilo que se viveu esta manhã. A precipitação mais forte foi durante a manhã, mas com certeza que as consequências vão fazer-se sentir durante ainda muitas horas, já que estas são imagens das ribeiras totalmente transbordadas e a passar por cima das estradas, das muralhas de proteção, de tudo aquilo que as impedia de circular livremente em direção ao mar. E a verdade é que às 5 da tarde, com o pico da maré alta, será ainda mais difícil o escoamento de toda esta água em direção ao mar. Isto é uma estrada, não é um ribeiro, é uma estrada que fica perto de um ribeiro, mas que neste momento mais parece um autêntico ribeiro em direção ao mar. Era a estrada e é a estrada de acesso ao Porto do Funchal.
que liga a zona da Ribeira de São João, passando pelo centro comercial Dolce Vita até ao centro da cidade, até à baixa da cidade, na entrada para o Porto do Funchal, completamente intransitável, uma autêntica ribeira a esta hora. A Proteção Civil já tinha colocado faixas de sinalização nesta zona mais cedo, mas julgo que nada faria prever que a situação se tornasse ainda mais complicada. O certo é que a canalização de uma ribeira acabou por entupir e a água transbordou por cima das estradas e neste momento a situação é verdadeiramente caótica. O balanço quanto a estragos materiais e também pessoais ainda é muito cedo para ser feito, mas temos testemunhos de muitas pessoas que viveram de perto e que estão ainda a viver toda esta situação, todas estas consequências do mau tempo. Vamos tentar ouvir algumas dessas pessoas que relataram as circunstâncias esta manhã à RTP. Nunca vi coisa igual na minha vida. Parecia o fim do mundo. Foi uma coisa que não tem explicação. E que horas foi? Por volta de 9h30, 10 horas começou. E estava muita gente? Dentro do modelo que é onde nós trabalhamos estava bastante gente. E o que aconteceu ao modelo? Não, de momento não aconteceu nada. O que aconteceu foi à Ribeira, era o mais perigoso, mas por agora está tudo bem. Muito complicado. Um autêntico desastre aqui para cima. Hoje agradeço. Hoje vimos homens, vimos o que é sentir e ver a morte à frente dos olhos. Muito complicado, muita chuva, muitas quebradas, muita emoção. Foi preciso controlar crianças, mulheres no modelo. E o que aconteceu? A Ribeiras fez as Ribeiras de um lado e do outro. Estava a água a dar da própria Ribeira e começou a sair pelo outro lado da estrada. E se não fosse a Proteção Civil, não sei o que seria daquelas cerca de 100 pessoas que estavam ali. Em cima arrebentou uma parede junto à marginal da estrada e lá em cima, no centro esportivo, o que aconteceu foi duas caminhonetes que ficaram bloqueadas, derrocadas que vieram juntamente com águas e bloquearam estas caminhonetes. As pessoas, entretanto, foram por seus próprios meios até ao modelo. O que é que nós conseguimos fazer? Também com a colaboração das pessoas, todas as pessoas que colaboraram, aquelas mais ativas que colaboraram connosco também, trouxemos para o centro desportivo e agora neste momento conseguimos trazer as pessoas, como isto melhorou um pouco, trazer as pessoas do centro desportivo aqui a umas a pé nesta carrinha da Câmara e dos Bombeiros e pusemos a colar na entrada do túnel. O caudal da Ribeira começou a aumentar, vou à ponta aqui que dá acesso a esses casais aqui ao lado que chama-se a Fazenda da Ribeira. São depoimentos de pessoas, de moradores do concelho da Ribeira Brava, um concelho também bastante afetado pelo mau tempo e onde muita gente teve que ser evacuada por causa da fúria das ribeiras que ameaçava entrar em alguns edifícios e que inundou por completo toda a marginal daquele concelho da Ribeira Brava. Estas são imagens já do Funchal, o Funchal e a zona da entrada do Porto do Funchal, com água que corre sem qualquer tipo de atrapalho, arrastou já tudo o que tinha para arrastar pela frente. Esta é a rotunda do Infante, uma das rotundas principais do Funchal, também com muita água aqui, a Avenida Arriaga totalmente alagada. Esta água vem da Ribeira de São João, a Ribeira de São João que galgou todos os muros e aqui o que se vê é a zona onde a ribeira transbordou e, aliás, deixou de estar canalizada, trepou tudo, destruiu parte da rotunda e agora corre sem qualquer tipo de atrapalho, estrada abaixo e que vem então
desaguar aqui à zona da Avenida Arriaga, que são estas imagens que vemos neste momento, o edifício da Loja do Cidadão, lá ao fundo, uma zona onde existem bancos, lojas, centros comerciais, o próprio teatro municipal também se encontra nestas imediações. A circulação completamente impossível de fazer, seja a pé, seja de carro. Um autêntico ribeiro, a Avenida Arriaga, neste momento. É nesse estado em que está esta avenida. Uma avenida que é das mais movimentadas do Funchal, quer de carro, quer para quem anda a pé na cidade. Hoje completamente intransitável e com certeza depois será visível muitas marcas de destruição nesta avenida. Uma placa central que desapareceu por completo, não há aqui qualquer tipo de passeio visível, apenas os bancos e alguma destruição. Toda a zona aqui daqueles bancos é uma placa central, um passeio pedonal que normalmente em alturas festivas está engalanado com várias decorações alusivas às diferentes épocas, hoje completamente alagado, submerso pela água. Estas imagens já são bem perto do Teatro Municipal Baltasar Dias e do Jardim Municipal. Completamente alagada esta avenida e algumas pessoas ainda a tentarem circular. As pessoas que andam pelo Funchal a observar estas consequências do mau tempo na baixa da cidade. Uma situação verdadeiramente desaconselhável, esta de ir para o Funchal ver aquilo que o mau tempo provocou na baixa. É recomendável ficar em casa, em local seguro, onde não hajam nem inundações nem derrocadas. E esta zona da Loja do Cidadão, no edifício Arriaga, totalmente inundada. Há objetos a serem arrastados na água, porque a força da água ainda é bastante. Aqui nesta zona não são propriamente águas paradas, parece um ribeiro que neste momento corre em toda a Avenida Arriaga e ao fim e ao cabo é a ribeira de João Gomes que se desviou naturalmente por aqui, por esta zona, encontrando uma saída para escoar toda a água que desce pela Avenida Arriaga e também por esta rua que depois vai dar acesso à Avenida do Mar. A zona do Banco Espírito Santo também, tudo na mesma Avenida Arriaga, completamente inundada esta zona. Algumas autoridades ali junto à instituição bancária, uma zona onde a proteção civil tem estado muito presente e agora estas pessoas a serem ajudadas por elementos da Polícia de Segurança Pública, mas é praticamente impossível arranjar uma alternativa, visto que a Avenida do Mar está também inundada, a Avenida Arriaga está inundada e, portanto, transpor estes ribeiros em movimento é muito difícil. Consequências do mau tempo na Madeira, que continua em alerta vermelho, o mais grave da escala do Instituto de Meteorologia e que provocou, para já, além dos muitos danos materiais incalculáveis até ao momento, 5 vítimas mortais, que poderão ser mais. Neste momento, os dados apontam para 5 vítimas mortais, 2 desaparecidos e 17 feridos no Hospital Central do Funchal. Imagens da rotunda junto ao Dolce Vita, com um contentor em vias de também desabar devido
à força das águas, ali numa obra que existe junto ao centro comercial, e a situação é bastante caótica e promete continuar durante a tarde de sábado. A precipitação já cai com menor intensidade, mas as consequências das fortes chuvadas, essas vão manter-se com certeza durante mais algumas horas. E mais tarde, daqui a uma hora, coisa menos coisa, o Governo Regional vai reunir o Conselho de Governo Extraordinário para avaliar as consequências deste temporal e depois traçar um plano de ação para minimizar os riscos e as consequências junto das populações. Populações que hoje, os danos pessoais, já com a notícia de 9 mortes confirmadas em consequência deste temporal. Imagens da zona do Bom Jesus e da rua Elias Garcia.